Irmãos do Centro Espírita Fonte Viva, na cidade de Juazeiro, votos de paz, serenidade e sabedoria. Estamos vivendo um momento, de certa forma, de grandes transformações na nossa sociedade. Infelizmente ainda o materialismo ele se faz presente, imperando no homem, a fim de que a vida seja muitas vezes percebida como sendo o aqui e o agora. O imediatismo, o hedonismo e tantas outras situações nos fazem achar que a vida praticamente não tem sentido, não tem significado. O prazer material, o gozo, faz com que criemos a cada dia novidades, modas, e assim vamos vivendo, meio que acordando, trabalhando, para quem está podendo trabalhar, se alimentando, gozando e dormindo. Muitas vezes são esses sentidos, são essas necessidades que queremos para as nossas existências. E ainda assim, criamos padrões de normalidade do existir, principalmente centrados no ter. E dessa forma, quando não nos enquadramos nestas reflexões que muito se faz presente na sociedade, e então nos sentimos isolados ou até rejeitados. Lidar com as adversidades, com os desafios da vida, são de grande importância para o crescimento do ser, assim também como de uma coletividade. Vejamos que Jesus, por exemplo, nos apresenta as bem-aventuranças em que aparentemente se apresenta como um grande antagonismo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Para o mundo, especificamente nos dias de hoje, a aflição incomoda e ninguém quer. É lógico que ninguém quer a aflição, mas é preciso compreender o porquê das aflições. E nós estaremos aqui falando de um tema que, de certa forma, ele é transversal em tudo isso que acabamos de falar, que diz respeito ao suicídio, que diz respeito à vida e, acima de tudo, ao sentido da vida. Nós, espíritas, temos a felicidade de ter os conhecimentos não apenas a respeito do suicídio, como outros tantos de grande relevância para todos nós. E é o que, de certa forma, em nossas humildes palavras, buscaremos aqui estar tratando com vocês sobre a visão espírita do suicídio, em que uma abordagem espiritual deste tema se faz cada vez mais presente na nossa sociedade, até porque os números que são notificados já são bastante expressivos. E olha que ainda existe a chamada subnotificação, que são aqueles casos que não são registrados. Eu trabalhei certo tempo em um hospital em que os casos de suicídio por intoxicação, por arma de fogo, no atestado de óbito, se encontrava lá traumatismo craniano, hemorragia digestiva, mas, na verdade, aquilo ali eram consequências do ato em que estes irmãos, ainda em desespero, buscaram e tiraram a própria vida. Então, hoje, quando nós temos em torno de 800 mil a 1 milhão de pessoas que cometem suicídio no mundo, é bem provável que esses valores sejam extremamente maiores. E nessa estatística, se formos pensar assim, dá em torno de mais de 2.000 suicídios por dia no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 2 segundos, uma pessoa tenta cometer suicídio. E isso já representa mais de 1% das mortes no mundo. Hoje, em alguns países,
já o 15º gênero de óbitos. E entre as mortes violentas, já lidera, superando o assassinato e outros crimes, de certa forma, violentos. Os homens, eles acabam se suicidando mais do que as mulheres, em aproximadamente o dobro nas estatísticas. E países de renda baixa e renda média, esses casos superam aos países, digamos, de uma renda melhor. O número de suicídios supera o de homicídio, né? Porque o homicídio hoje já está em torno de 440 mil, 450 mil. O de suicídio já supera praticamente o dobro. Um outro aspecto importante também que não devemos deixar de falar é sobre os sobreviventes. Os sobreviventes são os familiares, amigos, pessoas que de certa forma convivem, né, com aquele indivíduo e que sofrem de uma maneira mais intensa as repercussões do suicídio. Então, entre 5 a 6 pessoas acabam tendo esses danos emocionais, sociais e até econômicos. Me lembro muito bem do livro Memórias de um Suicida, em que nós temos uma das histórias que era de um grande empresário da cidade do Porto, em Portugal, em que ele sofreu um processo de falência econômica e não conseguiu lidar com esta situação. Ele era pai de família, casado, tinha 3 filhos e não conseguiu lidar, enfrentar com a sociedade, enfrentar com a sua família a situação da derrocada financeira. Sem forças, ele acabou tirando a própria vida. E assim, ele, depois de um tempo, é levado para o Hospital Maria de Nazaré. E juntamente com outros companheiros que cometeram suicídio, lá recebiam o apoio, a sustentação necessária para que, dentro da medida do possível, pudessem ir se recuperando do grande malefício, né, da situação em que estava vivenciando, provocada por ele mesmo. E então, ele, depois de um tempo, começa a solicitar aos instrutores, aos médicos, aos terapeutas do Hospital Maria de Nazaré a oportunidade de visitar a sua família. E com uma certa insistência. Sempre orientado de que não era o momento, que ali não era a oportunidade de estar com os seus. Mas, depois de tanto insistir, acabou recebendo a autorização. E quando ele vem, né, à cidade do Porto, ele sofre bastante com isso, porque ele encontra a sua família numa situação de grande precariedade. O seu filho, por exemplo, ele vai visitar e o seu filho está preso em uma cadeia. E naquele momento em que ele está com o filho psiquicamente capta a presença do pai e pensa, raciocina da seguinte forma: se o meu pai não tivesse cometido suicídio, eu não teria me entregado a companhias inadequadas vinculadas ao mundo do crime. E o pai lê os pensamentos do seu filho e copiosamente ele chora. A sua infelicidade se amplia ainda mais. O seu filho foi criado com muito amor, com muito carinho, criado para segui-lo nos negócios, dar continuidade a tudo aquilo que ele estava organizando para que a sua empresa pudesse sempre crescer e, ao mesmo tempo, a sua família pudesse ser beneficiada e contemplada com os recursos e os lucros de lá adquiridos. Então, para ele foi uma grande dor, uma dor imensa. Ele já tinha a dor de ter tirado a própria vida e percebido que a vida continuava, mas agora lidando com o sofrimento de seu filho. Tanto que ele não suporta ficar ali e então
vai em busca de suas filhas, de sua esposa, que também se encontram em condições deprimentes. Uma delas, por exemplo, entregues ao mundo do sexo, vendendo o seu corpo para obter a sustentação. A sua esposa também, situação muito delicada, e a outra filha. Então, situações como estas são comuns. Ou outros tipos de tormentos, depressão, né? Em pessoas que convivem e conviviam com aqueles que tiraram a vida. E se for uma família ou indivíduos que não têm uma sustentação espiritual e psicológica, é possível que danos desta relevância venham a acontecer. Então, é muito importante refletirmos sobre esta temática, e principalmente aqueles que têm este tipo de ideia de tirar a vida. Porque, além de chegar ao mundo espiritual, perceber de que a vida continua, de que aquela dor, aquele sofrimento continua, e, acima de tudo, de que aqueles entes queridos também sofrerão. Recentemente vimos um caso na cidade do Rio de Janeiro, em que um cidadão, numa situação muito parecida com essa, de que eu acabei de mencionar. Só que ele, além de tirar a própria vida, antes disso, ele assassina sua esposa e os seus 2 filhos pequenos. Porque ele não queria que eles passassem, né, pela situação da derrocada financeira. Vemos assim que o materialismo, como se impõe e nos obriga a viver em padrões de que a sociedade vai cultivando e achamos que é o melhor modelo. É preciso então compreender e, na perspectiva espiritual, perguntar: por que estou passando por esta dificuldade financeira? Por que esta doença? Por que o término de um relacionamento? Por que a perca de um ente querido? E muitas dessas respostas, ou melhor, todas essas respostas, nós as encontraremos. A doutrina espírita é muito clara neste sentido, e os espíritos nos trazem luzes para que possamos compreender a necessidade de tudo que passamos aqui na Terra. Como diz o espírito Joana de Ângeles em um de seus livros, Vida, Desafios e Soluções. Estamos na Terra para evoluir. A evolução é a grande tônica da nossa existência. E é preciso compreender que não existe evolução sem esforço. E quando falamos de esforço, não é apenas do esforço físico, mas principalmente do esforço espiritual, para que possamos manifestar valores nobres, valores que venham superar tudo aquilo que até então é senso comum aqui na Terra. Tivemos a figura de Jesus como sendo o grande exemplo, e ainda no final de sua existência terrena, após ser traído, após ser deixado por tantos que ficavam com ele e injustamente condenado, ele honrosamente solicita a Deus que nos perdoasse. Na sua grande frase: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E assim, desta forma, precisamos criar modelos diferentes, nos sensibilizar com a sociedade para que estes números cada vez mais possam diminuir. Porque, além daqueles que têm a ideia suicida, existem também aqueles que incentivam. Hoje no mundo, nós temos aproximadamente mais de 500 mil sites que nos estimulam a cometer o suicídio. E isso é muito perigoso, porque estas pessoas, além de estar promovendo, incitando o desejo de outros de tirarem a própria vida, eles também estão trazendo graves consequências para suas existências, porque a vida continua. E eles, de alguma forma, passarão, é bem provável,
por tormentos tremendos, ao compreenderem do grande equívoco que tiveram aqui na Terra. No Brasil, especificamente, nós temos hoje em torno de 12 mil a 13 mil casos de suicídio por ano em nosso país. A região norte é que, infelizmente, aquela que mais se destaca, seguido do Nordeste, depois o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. E alguns estados, como Amazonas e Paraíba, nos apresentam números consideráveis. A nossa capital, Salvador, também, a cada ano, infelizmente, tem praticamente que dobrado os índices de suicídio ano a ano. E é preciso compreender quais são as causas mais comuns que estão vinculadas à questão do suicídio. E aí nós vemos alguns fatores que são de grande relevância, né? Como o transtorno do humor e principalmente a questão da depressão, o que é o mais comum, né? Transtornos de personalidade, esquizofrenia, o uso de substâncias, né, psicoativas, das drogas, são os casos mais comuns em que estas pessoas precisam ser olhadas, observadas com muito carinho, com muita atenção e com muita cautela. Quando alguém começa a trazer em seus discursos a ideia de não mais viver, de não mais desejar a vida, precisamos ter muito cuidado, porque elas, de alguma forma, podem, em algum momento, buscar tirar a sua própria vida. Infelizmente, hoje nós vemos, por exemplo, muitos jovens cometendo automutilação, cortando-se, né? Andando com objetos perfuro-cortantes, e a família, os amigos, a escola, a sociedade, de certa forma, precisa se organizar para que situações como essa sejam tratadas com muito respeito e busquemos, assim, melhorar essa situação de que vivemos na atualidade. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz um questionamento muito interessante. Quando ele pergunta o que é a lei divina, né, a lei de Deus, em que os Espíritos respondem que a lei de Deus é a lei natural e que ela é a verdadeira felicidade para o homem. É a única e a verdadeira felicidade para o homem. E que ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E que ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos a grandeza desta resposta que os Espíritos nos trazem, ao afirmar que a lei de Deus é a única. Os Espíritos a responderem a Allan Kardec a respeito de que a felicidade nós só teremos se vivermos a lei de Deus, e a infelicidade, quando momentaneamente nos afastamos dela, serve de grande reflexão, porque, pelo que expomos no início, o modelo de sociedade materialista em que vivemos, na busca do prazer, do hedonismo, do gozo e de tantas outras questões que não são duradouras, isso faz que reflitamos o sentido da vida. E, acima de tudo, aquilo que estamos fazendo, se estão de acordo com os propósitos divinos. Sendo assim, é preciso então fazer um grande mergulho interior a respeito da busca da verdadeira felicidade. Há um conceito da Associação de Medicina e Espiritismo do Brasil, a AME Brasil, em que diz que o binômio saúde e doença podemos compreendê-lo melhor da seguinte forma: de que a saúde é a real conexão da criatura com o Criador, e a doença é a momentânea desconexão da criatura para com o Criador. Dessa forma, podemos fazer uma vinculação de que saúde
e felicidade andam juntas, assim como doença e infelicidade. Porque só é feliz quem vive a lei de Deus, e só tem saúde quem está conectado com Deus. E só é infeliz quem não vive a lei de Deus, assim como quem é doente é quem está desconectado momentaneamente da lei de Deus. Então, fazendo uma junção de saúde e felicidade, e de infelicidade com doença, sabemos que habitamos em um mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. E então, se aqui estamos, é porque somos espíritos ainda que precisam superar provas, superar expiações, para assim conquistar a tão sonhada e desejada felicidade e efetivamente a saúde, e digamos aqui no caso específico, a saúde do espírito. O espírito Emmanuel já nos alertava de que na Terra todos nós somos, na grande maioria, enfermos em busca de alta. E para viver assim, Allan Kardec nos traz, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, um tema de grande relevância, que é o suicídio e a loucura. E dessa forma, ele nos traz uma reflexão que inicia-se da seguinte forma: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. É preciso, então, entendermos da importância da calma e da resignação, mas que estejam efetivamente adquiridas para compreender a respeito da vida terrestre e, acima de tudo, a confiança na vida futura. Jesus sempre nos apresenta a proposta no reino dos céus, o reino de Deus. Nos apresenta as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia de Deus. E assim todas as bem-aventuranças nos trazem propostas para uma vida melhor no futuro, seja num futuro mais próximo, mas principalmente na vida espiritual. Então a vida futura deve ser sonhada e desejada por todos nós como sendo uma vida feliz. Mas para que essa vida seja feliz, é preciso, neste momento em que vivemos, superarmos a nós mesmos. E a calma, a paciência, a tolerância, a resignação são grandes elementos que contribuem para que assim nós tenhamos uma grande serenidade, e é o que nós precisamos ter na atualidade. Os casos inúmeros, expressivos de doenças psiquiátricas, principalmente a depressão, cada vez mais se faz presente. Vejamos, por exemplo, esse momento de grande dificuldade em que a humanidade inteira passa, vivendo esta pandemia, e além disso, os seus desdobramentos. Quantas pessoas não estão aí há muito tempo em casa, sem ter como sair, sem poder sair, em função de debilidades no campo da saúde? Pessoas desempregadas, pessoas que tinham empresas, estão passando por grandes tormentos. Todos nós, de alguma forma, vivemos essa pandemia como sendo um grande desafio. E a questão é como ter calma, como ter resignação neste momento. E a doutrina espírita ela é muito clara nesse sentido, para que nós não tenhamos a dúvida sobre o futuro. É isso que nós precisamos ter. É preciso ter fé, ter compreensão, superar a incredulidade. E, acima de tudo, é o momento de dizer não às ideias materialistas. Vejamos a grande lição que Jesus nos trouxe de que eu venci o mundo.
E quando ele nos afirma isso, ele dizer não ao materialismo. Nós também precisamos dizer não ao materialismo. E ainda nesta mensagem, Kardec nos alerta. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado, igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram. No livro Céu e Inferno, em que Kardec faz uma pesquisa e nos apresenta diversos espíritos em situações distintas, e uma das situações que ele nos apresenta são os suicidas, em que ali aproximadamente 9 casos ele nos traz e faz evocação desses espíritos, dialoga com eles e traz para todos aqui que nos encontramos a oportunidade de refletir. E, acima de tudo, o grande recado que eles nos deixam é: a vida continua, a dor permanece. Então, é preciso que tenhamos a habilidade, a capacidade e a força de levar adiante a ideia da defesa da vida, não apenas no que diz respeito ao suicídio, mas outras questões, como o aborto, a pena de morte, a violência, as drogas. Nós, espíritas, precisamos ter esta força e a vontade de nos autopreservar, mas ao mesmo tempo buscar também pela preservação dos nossos irmãos. Há uma grande lição em que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E nesse momento de grande dificuldade em que vivemos na Terra, em que a vida está perdendo o seu sentido, ou melhor, muitas pessoas estão nos trazendo a ideia de que a vida não tem sentido. E é preciso então repaginar, dar uma nova perspectiva, que é essa perspectiva que o Cristo nos traz. Uma outra reflexão importante a respeito deste tema está no Livro dos Espíritos, na questão 957, em que Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Né? Kardec, então, aqui pergunta quais serão realmente as consequências para quem comete o suicídio. E os espíritos começam dizendo: muito diversas são as consequências do suicídio. E aí, então, tira-se, né, uma ilusão, um engano, porque muitos imaginam que todos os suicidas terão as mesmas consequências. Não. Vai depender de cada caso. Então, vejamos, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Isso é muito importante, principalmente para quem já tem conhecimento, noções de espiritismo, né? Alguém que é espírita e que um familiar, um amigo comete o suicídio e fica aquela tensão, aquela preocupação: poxa, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, minha esposa, um filho tirou a vida, vai para aquele lugar de sofrimento. Não é assim necessariamente, né? Então, é preciso entender qual foi a causa. Agora, algo que os espíritos nos dizem é de que isso deve ficar claro para todos. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: é o desapontamento, né? Pelo fato de ter tirado a própria vida. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Olha que consolação, né? Isso aqui é muito importante. O fato de poder se comunicar com eles em algum momento e eles receberem o nosso apoio, o nosso amor. Me lembro da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, em que relatou no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, em que durante mais de um ano, ela, com um grupo de valorosos companheiros na cidade de Juiz de Fora, realizavam reuniões mediúnicas específicas para atendimento de espíritos suicidas. A nossa irmã Ivone do Amaral Pereira também nos traz registros de que na sua encarnação, enquanto médium,
boa parte dos espíritos que atendiam eram espíritos suicidas. Até porque ela própria, em vidas passadas, acabou também tirando a sua existência. E veio nesta encarnação com o propósito de, através da mediunidade, nos orientar, nos esclarecer a respeito deste tema. Tanto é que no livro Memórias de um Suicida é um dos maiores best-sellers que a doutrina espírita nos apresenta. Além de ser um livro formidável, fantástico, doutrinariamente falando, mas também é um grande exemplo em que precisamos trabalhar a prevenção ao suicídio. Porque ali depoimentos de vários desses espíritos a respeito desta temática. E um outro aspecto também é que nós, mesmo aqueles que já tiraram a vida, nós precisamos orar por eles. Neste livro, Memórias de um Suicida, há um registro de que, por exemplo, no Hospital Maria de Nazaré existe um equipamento que capta as preces para os suicidas. E este equipamento, então, depois ele destina energias, medicamentos que fazem parte do tratamento desses irmãos que se encontram lá naquele hospital. Então, é muito importante nós estarmos nesse momento, através da prece, não apenas orando por aqueles que já cometeram suicídio, mas também orar por aqueles que têm intenção. Porque o nosso pensamento ele tem um poder imenso e nós podemos e muito contribuir com a vida de alguém. Precisamos, então, de alguma forma, ter, por exemplo, o Centro Espírita como sendo um grande cenário, um laboratório de prevenção ao suicídio e de respeito à vida. O Centro Espírita, ele tem como uma de suas finalidades cuidar e ajudar na contribuição da saúde do espírito, seja no campo espiritual, no seu corpo perispiritual, como também na sua saúde física. Então, o Centro Espírita, ele, de certa forma, deve dedicar parte de suas atividades à melhoria da qualidade de vida, no sentido biopsico-sócio-espiritual do ser, incluindo também os desencarnados. E então, quando alguém chega a um centro espírita com essa ideia suicida, ou é um familiar que tem alguém que está com esta ideia, ou é um familiar que perdeu um ente querido, precisamos estar preparados e, infelizmente, cada vez mais nos preparando para lidar com estas situações. E o atendimento fraterno, ele é muito importante, O poder da escuta, de ouvir o outro, ter a sensibilidade daquela pessoa que chega em pedaços, desesperada, pedindo apoio, pedindo proteção. E a terapêutica espírita pode muito contribuir, através da fluidoterapia, o trabalho de passes, da água fluidificada, a evangelioterapia. Porque, como nós vimos anteriormente, quando Kardec nos diz de que a calma e a resignação contribuem e muito contra o suicídio. E então, se nós pudermos oferecer a esta pessoa momentos de calma, momentos de resignação, de refletir, até porque muitos desses processos do suicídio estão vinculados a processos obsessivos. Na Revista Espírita, por exemplo, Kardec nos traz um exemplo desse. Suicídio por obsessão. O indivíduo que numa vida passada estimulou alguém a ter uma vida difícil, precária, a pessoa morre e este espírito então começa a obsidiar esse cidadão. E então aí busca incentivá-lo a tirar a própria vida. No livro Memórias do Padre Germano também nós temos vários exemplos. Um deles em que um juiz ele estava para julgar um criminoso. Que esse criminoso tinha assumido que havia cometido um assassinato. Mas o juiz estava em desespero. Porque
Na verdade, o criminoso daquele assassinato era ele, não era aquele homem. E ele não sabia como fazer. E foi até o padre Germano. Eu recomendo a todos ler este livro, que para mim é um grande tratado de atendimento fraterno. E ali o juiz então relata essa situação e diz ao padre que ele não podia condenar aquele homem porque quem havia cometido o crime era ele. Ele não estava conseguindo dormir, estava desesperado, uma situação tremenda. Padre Germano então resolve convocar aquele homem que estava se intitulando como sendo criminoso. Era o crime de uma mulher. E aquele homem diz, olha, eu estou assumindo esse crime porque há 10 anos atrás eu cometi um outro e eu não consigo ter paz na minha vida. Aquela mulher me persegue todos os dias, todos os momentos. E eu preciso fazer alguma coisa para tirar ela dos meus pensamentos, da minha vida. E aí então, esse juiz que estava passando por esse drama imenso, depois é hospitalizado, passando por diversos problemas psiquiátricos, e infelizmente ele tirou a própria vida. Então, quando alguém chega até nós, no centro espírita, alguém que sabe que somos espíritas e que pode conversar um pouco, é muito importante darmos o máximo de atenção, porque pode ser até a última vez de que essa pessoa chegue até nós e venha dividir um pouco a sua dor, o seu sofrimento. E quem está com uma ideia suicida, a dor é muito grande, a dor está maior do que ele. E ele precisa, então, de ter essa compreensão, de ter esse amor, esse acolhimento. E aí utilizar da inspiração, solicitar aos espíritos amigos, até o mentor espiritual deste outro, uma forma, uma maneira de poder dissuadi-lo desta ideia tenebrosa que ele está buscando fazer. E se pudermos oferecer a esta pessoa a oportunidade de permanecer no centro espírita, de participar das palestras, de ler livros, não necessariamente livros que venham tratar do suicídio, mas livros que tratem da calma, da paciência, que nos dê pelo menos um mínimo de conforto espiritual, livros de mensagens, assistir às palestras, seminários, eventos diversos, e que nas reuniões mediúnicas nós possamos ter um momento adequado e apropriado, lógico, sob a proteção dos espíritos, mentores das instituições, momento de podermos estar vibrando por essas pessoas, de socorrer esses espíritos, porque a dor, infelizmente, ainda é muito grande. Também é preciso estarmos nas nossas instituições buscando dialogar com a sociedade, nas escolas, em que o número de jovens cada vez mais buscando a ideia do suicídio se faz presente. Nos órgãos de saúde, inclusive muitos desses órgãos, os CAPs, grupos de psiquiatria, de psicologia, já compreendem a importância do fator espiritualidade. Existe um estudo, por exemplo, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, que foi feito sobre espiritualidade e suicídio, de que as pessoas que têm uma frequência de ir a uma igreja, a um templo espiritualista, na época eles não fizeram nenhum tipo de pesquisa, até porque o número de centros espíritas lá ainda é muito pequeno, mas eles compreenderam de que as pessoas que têm uma vinculação religiosa, que vão pelo menos uma vez na semana a uma dessas instituições, têm em média mais de 80% de chance a menos de cometer suicídio do que quem não tem nenhum tipo de vinculação espiritual. E hoje a sociedade se organiza, já conseguimos falar desse tema, porque existem muitos tabus, e agora em setembro, em que parabenizamos a vocês aqui do Fonte Viva, o Setembro Amarelo, está se falando sobre esse tema do suicídio. E é muito importante falar com esta perspectiva do Espiritismo, porque a vida continua, e muitos não sabem de que a vida continua. De que o espírito continua tendo as suas sensações,
os seus desejos, as suas dores. Então, nós precisamos nos comunicar com a sociedade. E a internet hoje, né, é uma grande oportunidade de estarmos oportunizando a diversas pessoas a proposta de superar isso tudo. Né? De que o perdão, se nós usarmos de toda a nossa força, nós podemos nos perdoar. Porque muitos, pelo fato de uma culpa, né, digamos assim, assoberbada, de não se perdoar, de uma autopunição. E conheço casos de pessoas assim, na minha própria família, de que criou uma grande autopunição e não conseguiu se perdoar. E dessa forma, infelizmente, acabou tirando a própria vida. E também perceber que vão surgindo durante a nossa existência feridas emocionais que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, porque vivemos um momento de grande dificuldade. E aqueles que estão no nosso convívio também, é preciso estarmos os alertando e, acima de tudo, dialogando, compreendendo, apoiando essas feridas emocionais que estão sendo formadas para que não venha, em algum momento, trazer algum tipo de dano. E esses números expressivos em que nós vemos na nossa sociedade, possamos contribuir para que isso possa, né, paulatinamente ser, digamos assim, páginas do nosso passado. Nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza um trabalho belíssimo, se não dos trabalhos mais nobres, tanto que o Google e outros órgãos da comunicação já reconheceram a importância do CVV aqui no nosso país. E assim, né, nós precisamos nos solidarizar àqueles que estão com este tipo de ideia. Né? Vemos muito presente isso em filmes, em novelas, né? E muitos vão achando que isso é comum. Olha, a vida não está prestando, eu vou tirar a minha vida. É como alguém que quer trocar de roupa. Eu não gostei dessa roupa hoje, eu vou trocar de roupa. Não, não é assim. A nossa vida é o nosso bem maior. É aquilo que de mais importante nós temos. E é preciso compreender que sem Deus nós não seremos felizes. E é justamente aquilo que os Espíritos dizem a Kardec, que a lei divina ou a lei natural, né, é a única e verdadeira que nos leva à felicidade. E que quando dela nos afastamos, nos tornamos infelizes. E assim, quem realmente nos trouxe esse conceito, mas acima de tudo, a nível de sentimento, foi o Cristo. Ao nos afirmar que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E este recado, então, que deixamos aqui para todos vocês, nas nossas humildes palavras, para que reflitamos sobre como estamos neste instante, neste momento, em que precisamos melhorar, em que precisamos nos integrar a um modelo de felicidade que não é o do mundo, que é o divino. E que o Cristo, que Jesus, esse sim, que deve ser o nosso modelo e guia a ser seguido. Porque como ele nos ensinou, se assim o fizermos, nunca andaremos em trevas. E deixemos aqui as nossas vibrações salutares àqueles que neste instante estejam pensando, que tenham este propósito de tirar a vida, que possam repensar. E aqueles que já partiram em função do suicídio, as nossas preces, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto a esses irmãos, a fim de que eles possam se recuperar e, na medida do possível, regressar aqui à Terra para superar-se a si mesmo. Então, desejo a todos votos de paz e de serenidade e uma boa noite a todos.